Fala estudante, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E esse vídeo é o primeiro vídeo de uma longuíssima série de vídeos sobre o livro Introdução à Economia do Mankiw. Eu digo longuíssimo porque realmente é um livro muito grande, muito extenso. Olha as dimensões desse livro, tem quase 900 páginas. E até eu tinha um professor na Poli que fazia uma brincadeira que chamava esse livro de tijolão, porque se você jogasse ele na cabeça de alguém, com certeza essa pessoa teria grandes problemas. Mas brincadeiras à parte, esse livro é um livro elementar assim, para o conhecimento de economia. Ele tem os conceitos básicos e é a partir daí que a gente começa a conseguir pensar a economia como um todo. Então, esses vídeos eu estou gravando sim para quem está na graduação, para quem está cursando alguma engenharia, atuárias, contabilidade, administração ou economia, ou qualquer outro curso que utilize de introdução à economia na sua grade curricular, mas também para os investidores, que é o coração desse canal. Porque se você não entende a base da economia, às vezes você vai ter algumas deficiências na hora de tomar decisões de investimento. Então esses vídeos são tanto importantes para quem está na área mais acadêmica, de graduação, tanto para quem está nos investimentos. Então eu espero que você me acompanhe ao longo dessa jornada, que vai ser muito longa, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós. Então vamos direto ao vídeo, mas antes disso, comenta aí qual que é a sua faculdade. Então, mais um aviso, eu vou sempre estar olhando aqui para o meu notebook para ver as minhas anotações. Eu acho que isso vai ser um pouco melhor, porque embora eu fique aqui olhando para baixo às vezes, vai fazer com que o vídeo flua melhor, não tenha que ficar fazendo tantos cortes, e isso vai fazer com que eu consiga produzir mais conteúdo sobre esse assunto. Então vamos lá. O primeiro capítulo do livro do Mankiw, ele é os 10 princípios da economia. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que a gente vai ver lá na frente vai ter a ver com esse primeiro capítulo. Então, aqui estão as bases, são as primeiras regrinhas, como se fossem os 10 mandamentos da economia, que vão fazer a gente entender tudo o que a gente vai estudar mais pra frente. Então, esse capítulo é elementar, assim, é importante, assim, independente da área de estudo seu, é importante que você tenha lido esse capítulo 1 do Introdução à Economia do Mankiw, porque ele vai dar realmente muitas bases para a gente conseguir entender algumas questões até da nossa vida. Então, no começo dos 10 princípios da economia tem os princípios de como as pessoas tomam decisões. E o primeiro princípio é as pessoas enfrentam trade-offs. Então, o que seria isso? É o conceito de que nada é de graça. Então, sempre que eu quiser conseguir alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de algo. Então, sendo questões financeiras ou de tempo, por exemplo. Quando eu vou no cinema, eu estou deixando de patinar, ir jantar, estudar, trabalhar, ir na academia e vice-versa. Então, sempre que a gente toma uma decisão, a gente está deixando de tomar outra decisão. E então sempre vai ter esse ponto de bifurcação e às vezes as questões para você tomar essa decisão não vão ser muito claras, mas você tem que entender que sim, vai ter momentos que você vai ter que escolher seguir por um caminho ou por outro. Então qual que é a definição de trade-off que ele coloca? É uma situação de escolha conflitante que requer a tomada de decisão. Então basicamente você vê que você tem algumas possibilidades e você não pode ficar parado, então você tem que escolher por alguma possibilidade. Então, aqui tem alguns exemplos, né, do trade-off. A alocação do tempo, então você vai trabalhar ou você vai estudar? Você vai usar o seu tempo para tocar piano ou para ser um chefe de cozinha que consegue cozinhar para toda a família, assim? Então, essa questão da alocação do tempo pessoal, porque todo mundo tem 24 horas, então você vai ter que escolher quantas horas você vai dormir, quantas horas você vai ficar no transporte, quantas horas você vai trabalhar, quantas horas de lazer. Então, não tem como inventar horas. Então, você vai ter que alocar o seu tempo para conseguir gerir a sua vida nessas 24 horas. A alocação da renda familiar é um exemplo bastante comum da economia, porque o núcleo familiar é o núcleo central da economia, assim, né? É onde está a base, né? Então, pensa numa família que tem os pais e os filhos e eles têm uma determinada renda. E a família vai ter uma renda escassa, essa renda não vai ser infinita. Então eles vão ter que escolher para onde vai cada recurso. Se os filhos vão para uma escola particular, como que vai ser a distribuição de sobremesas na casa, por exemplo, como vai ser a distribuição de alimentos na casa, de roupas, de viagens, de lazer. Então, sempre que você joga mais para um lado, você está tirando de algum lugar. Então esse é o conceito de trade-off nesse exemplo aqui.
tem um exemplo um pouco mais avançado, que é o da inflação e o desemprego. Então, isso vai estar um pouco mais claro no último princípio da economia, que é o trade-off entre inflação e desemprego. Mas, basicamente, no curto prazo, entende-se que se você aumenta a inflação, às vezes você consegue diminuir o desemprego. Então, inflação e desemprego são duas coisas que não são vontade das pessoas, mas às vezes você aumenta um pouco um para diminuir o outro, e talvez isso possa ser interessante em algum momento da economia, em alguma política pública de economia. Então, vamos para um outro exemplo, né? O exemplo armas e manteiga é um exemplo assim bastante atual até em relação à própria guerra que está acontecendo ali na região da Rússia e da Ucrânia. Quanto mais se gasta com defesa, menos se gasta com padrão de vida. Então essa questão de armas e manteiga. Você está numa guerra, às vezes você vai deixar de produzir Nutella e vai botar a sua força de trabalho lá para produzir munições, para produzir questões relacionadas à guerra. E aí, pensa que a economia tem uma tanta quantidade de pessoas e recursos atuando, e então se essas pessoas elas são migradas para atuar numa questão mais militar, elas vão deixar de fazer outro serviço. Então talvez o seu fisioterapeuta ele vai estar na guerra, você não vai ter fisioterapia. O seu treinador de natação também não. Então, quanto mais você gasta com defesa para se proteger externamente, você gasta menos com padrão de vida. Então, em guerras fazem com que o padrão de vida das populações caiam, e é isso que a gente tem observado, tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia. Então, é um exemplo assim bastante relevante. Tem um outro que é o trade-off entre sustentabilidade e desenvolvimento, porque sim, é possível fazer o desenvolvimento sustentável, mas é muito mais barato quando você faz um desenvolvimento não sustentável, ou seja, que você tem muito mais poluição. É muito mais barato uma energia não renovável do que uma energia renovável. Então, muitas vezes as companhias vão ficar naquele, será que eu poluo mais? Ou será que não? Essa questão, então, desenvolvimento e sustentabilidade. E é por isso que tantas pessoas estão envolvidas em solucionar esse problema, em tentar conter esse problema, e muitas políticas, até internacionais, estão preocupadas com isso. E a grande questão disso se chama externalidade, que é um conceito que a gente vai ver mais para frente, mas que quando você está produzindo sua atividade econômica e gerando poluição, essa poluição vai afetar a todos e vai afetar terceiros. E não necessariamente você vai conseguir contabilizar isso. Então você está jogando esse custo do seu desenvolvimento não sustentável para todo mundo, para o mundo inteiro de maneira dispersa. Então é uma questão que precisa ser também bastante evitada, para que no futuro esse desenvolvimento consiga acontecer, porque senão você acaba se desenvolvendo não sustentável agora, e chega no futuro, o futuro não existe, e aí não vai existir desenvolvimento nenhum. Então é um trade-off que tem que se colocar na balança, como que eu posso jogar mais para cá, mais para lá, dependendo do contexto. Bom, tem um outro trade-off que já é uma questão que envolve um pouco mais de ética, assim, porque em economia as distribuições de renda, elas têm a questão técnica e tem a questão de valores. E é o trade-off da eficiência versus igualdade. Então vamos colocar aqui os conceitos de eficiência e igualdade que o Mankiw nos apresenta no livro. Eficiência seria a propriedade que a sociedade tem de obter o máximo possível a partir de seus recursos escassos. E a igualdade é a propriedade de distribuir a prosperidade econômica de maneira uniforme entre os membros da sociedade. Então, eficiência seria sobre crescer o bolo, sobre o tamanho do bolo. Igualdade seria sobre como dividir essas partes. Então, dando um exemplo um pouco mais prático. Vamos supor que eu tenho uma política de distribuição de renda onde quanto maior o salário da pessoa, mais ela vai pagar de impostos. Então, quando isso acontece, esses impostos sendo distribuídos pela sociedade, vai gerar um pouco mais de igualdade. Só que pensa, aquela pessoa lá que ela é muito produtiva, que ela ganha muito dinheiro por ser muito produtiva na economia, às vezes ela não vai ter o incentivo de continuar sendo muito produtiva, porque a carga tributária vai sufocar essa pessoa. Então, muitas vezes a pessoa acaba deixando a sua eficiência de lado, porque ela pensa, não vale a pena eu me esforçar um pouco mais. Então, com isso, às vezes acaba diminuindo a eficiência. E quando você diminui a eficiência, você diminui o tamanho do bolo. E mesmo que você divida em partes, sempre o pedaço vai ser menor para todo mundo. Isso é o que acontece nesses regimes socialistas comunistas. Você produz menos, e mesmo que você distribua de forma igual para todo mundo,
o pedaço vai ser sempre menor, então acaba que não adianta muito, né? Então, nesses regimes, às vezes a produção, o tamanho do bolo é tão pequeno que quando você divide igualmente, de querendo ser justo, todo mundo fica numa questão miserável. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de eficiência e igualdade. Tem que ser muito bem ponderada para que, sim, as pessoas tenham um bom padrão de vida na sociedade. E aí a grande questão que ele deixa é que não é uma questão de 8 ou 80, assim, eu sempre tenho que, eu vou para a esquerda ou para a direita. Sim, é uma decisão, mas mais do que ser uma coisa binária de 0 ou 1, para um lado ou para o outro, é importante, mais importante do que tudo, é a gente entender que os trade-offs existem, para que a gente consiga identificá-los e a partir daí possa tomar as decisões. Porque às vezes você nem identificou o trade-off que você está lidando e você está tomando decisões. Então, o Mankiw, ele nos diz para vamos analisar, vamos sentar aqui, vamos entender a situação, vamos levantar os trade-offs e a partir daí a gente toma a decisão. Então, isso aí, essa questão de abrir mão de um para fazer outro, tem muito a ver com questão de custo de oportunidade, que é o próximo vídeo. Então já fique atento, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários um exercício. Cite 3 exemplos de trade-off do seu dia a dia. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.